Sim, amantes do carnaval, na sua temporada 2026-2027. Eu, Dani Renzo, estou aqui de volta e eu gostaria de agradecer imensamente todo o carinho de vocês conosco. Vocês foram extremamente carinhosos, vocês acompanharam o nosso trabalho nesse último carnaval. Muito obrigada por todo o incentivo e vocês podem ter certeza que essa nova temporada do Amantes vai bombar. Não apenas pelos registros em fotos, pelos vídeos que vocês estão aí acompanhando através das nossas redes sociais, vocês vão poder acompanhar a nossa nova temporada do mais querido, do maravilhoso, do incrível, do inenarrável podcast do Amantes. E para começar essa nossa nova temporada, vamos ter um programa especialíssimo com matérias que nós gravamos no último CONASAMBA. Você já ouviu falar no CONASAMBA? É o Congresso Nacional das Escolas de Samba. É isso mesmo que você está ouvindo. Foi um momento onde profissionais do carnaval, onde dirigentes, onde os sambistas puderam estar reunidos como um todo, desde o Oiapoque até o Chuí, o Brasil todo reunido pensando em carnaval. Esse último congresso, o CONASAMBA, ocorreu aqui em São Paulo. Foi um presente para todos nós receber todos esses sambistas do país inteiro e não apenas do Brasil. Nós recebemos pessoas de várias localidades, de vários países. Foi uma troca de experiências incrível. Tiveram momentos muito relevantes, momentos especiais, reflexões importantíssimas e, principalmente, trocas de experiências onde todos nós pudemos acompanhar a evolução do nosso carnaval, pensar novas maneiras de se produzir esse espetáculo e também acompanhar como podemos melhorar. A CONASAMBA 2026 ocorreu na Fábrica do Samba aqui na cidade de São Paulo. Teve como sua realização a FENASAMBA, Federação Nacional das Escolas de Samba, e como entidades organizadoras, a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo e a UESP, União das Escolas de Samba Paulistanas. Olha, para começar, a nossa primeira entrevista vai ser com ninguém mais, ninguém menos do que Caxitu Campos e com Juarez Gutierrez. Caxitu é o presidente da FENASAMBA e o Juarez Gutierrez é o vice-presidente da entidade. Eles vão falar um pouquinho pra gente sobre como que é a atuação da FENASAMBA, como que é justamente você gerir uma entidade que engloba carnavais de todos os nossos estados. Vem com a gente para vocês entenderem um pouquinho qual a importância da FENASAMBA e também qual é o valor de se ter um congresso como o CONASAMBA. Eu estou simplesmente com esta dupla dinâmica, os grandes gestores da FENASAMBA, Caxitu Campos, o nosso presidente, e com Juarez Gutierrez, ele que é o vice-presidente da FENASAMBA. Que evento incrível! Começamos com o pé direito. Começamos. Foi muito bacana, né, Juarez? Muito trabalhoso, mas nada que a gente faz no carnaval, né, é fácil, né? Mas tem uma frase do presidente falecido Marquinhos, Tom Maior, né? Quem faz com amor nunca cansa, né? Então, estamos muito felizes, né, Juarez? Né? Estamos todos felizes, né? Nós, assim, eu tenho dito o compromisso que eu tenho aí nas mãos, né? Com a possibilidade de ser em Porto Alegre o próximo, mas olha o nível que estamos aqui, a crescente que estamos aqui, e nós vamos de cabeça muito fria, né, Caxitu? Pensar na próxima edição. Se não for ainda a vez de Porto Alegre, tudo bem.
mas nós não podemos deixar de que os órgãos públicos não prestem atenção a isso que está acontecendo. Essa participação que teve aqui hoje foi uma demonstração e endossou aquilo que aconteceu nas duas últimas CONASAMBA, a exemplo das anteriores também, só que mais incipientes. Agora numa modelagem totalmente que dá a certeza da grandeza do que é a FENASAMBA como representação, a certeza do que é o poder público voltado e entendendo o que é a instituição FENASAMBA na sua política institucional, de buscar políticas permanentes, né, políticas perenes, políticas de Estado que dê a segurança para as nossas escolas de samba e não tão somente as escolas de samba ligadas à Liga SP, que nós adoramos o nosso presidente Tomate, adoramos o nosso presidente Gabriel também da Liesa. Porém, nós temos que fazer isso ser de muitas outras ligas, né? A partir da UESP aqui, que congrega tantas co-irmãs, né? E as nossas ligas por esse Brasil afora. Então é isso, a FENASAMBA, presidente, eu agradeço ele nas nossas reuniões internas, né? Isso nem sai em público. Eu tenho uma admiração muito grande pela persistência, pela maneira como o Cachito consegue congregar este processo. É um processo que nem nas suas aldeias é fácil de tocar, muito menos a nível nacional. E olha que nós não usamos muito essa ferramenta de ficar falando só por comunicação. É isso presencial aqui que conta. Eu estou muito feliz, Cachito. Agradeço em nome de todos. A delegação do Rio Grande do Sul que está aqui hoje é de 28 representações. Isso é muito importante também, que o Brasil está muito bem representado e o exterior também, né? Temos aí 6 países aí. Pois é isso que eu queria saber. É um congresso que, na verdade, passou a ter uma relevância mundial. É o samba perante o mundo todo. Olha que tamanho, hein? Então, na verdade a gente tem um professor, né? Quando a gente, lá em 2013, né? A FENASAMBA ela tem 8 anos, vai fazer 9 daqui, mês que vem, né? Mas nós começamos esse processo em 2013, né? E já naquela época, um dos líderes mais experientes do carnaval era o Juarez, né? E aí tive o prazer de conhecer, a gente foi juntos, né? Construindo. Inclusive num evento muito parecido com esse, que era a Carnavalha que tinha no Rio de Janeiro. Tinha feira, tinha um encontro de debate e a gente foi criando casca para a criação da FENASAMBA em 2017. Então esse foi um dos mestres do Juarez, que é uma pessoa que sabe muito lidar com o contraditório e trazer as pessoas. A gente vai olhando aqui e vamos tentando imprimir esse mesmo jeito dentro da nossa entidade. Presidente e vice, né? Tem essa característica e a gente vai levando. Que bacana que a gente conseguiu construir essa relação internacional. E sabe como começou isso? Em 2020, eu estava voltando do Rio Grande do Sul, né? Que a gente se encontra lá, você, né, uma expoente de levar também essa arte pelo Brasil. E voltando no Carnaval 2020, já com aquela coisa de pandemia e tal, e as conversas direcionando a disseminação da pandemia no Carnaval, uma das maiores injustiças, né, que a gente teve, conversando na madrugada. Quase rotularam. Quase rotularam. A Célia Domingues, ela falou, nós, escolas de samba, precisamos reagir. Não pode deixar que o mundo, ou que o preconceito, né, o atraso que tem no nosso país, conseguisse, né, nos infringir essa pecha de ter causado mal ao mundo. Aí pegaram o enredo do Gaviões da Fiel de 2019, com o da Mangueira, da Maria, enfim, fizeram aquela confusão. E aí nós começamos a fazer diálogos, inclusive para a criação de protocolos do Carnaval, para a volta do Carnaval. Nesses diálogos, que a gente conversou com vários segmentos do Carnaval, nós fomos conversar com os sambistas que estavam fora do país. Eram as lives, né, que a gente podia reunir. Numa dessas lives, eu conversei com uma pessoa da Austrália, conversei com uma menina que estava na Suécia, Alemanha. O Marcos Prado me indicou uma que estava na Europa. E a gente ali despertou uma possibilidade de a gente começar a conversar. Nós fomos conversando com o pessoal da Colômbia, fomos conversando com o pessoal da Argentina, conversamos com o pessoal do Uruguai e depois o pessoal da França. E eu queria muito trazer o pessoal da África, né? A nossa cultura, ela tem esse... E a gente tem pouca troca no nosso segmento.
E aí fomos construindo, conversa com um, conversa com o outro. Falou, vamos para o Brasil, vamos participar do nosso carnaval, vamos levar essa cultura. E tá aí. O ano passado, o pessoal do Uruguai foi 50 pessoas, né, para Florianópolis, era mais perto e tal. Hoje aí tem umas 15, 16 pessoas, mas eu tive lá, fizemos um tratado lá com a entidade que organiza o Carnaval em Montevidéu, em Melo, em outras cidades, e estamos criando essa possibilidade. A França, está aqui o presidente da Federação do Carnaval de Paris, e estamos aos poucos criando essa história de a gente criar uma rede de quem faz o carnaval no mundo. No fim, a gente tem os mesmos problemas. Então, que a gente construa soluções juntas. Só troca o CEP, mas na realidade o importante de tudo isso é que em cada lugar essas coisas estão sendo implementadas. Aqui hoje nós temos representantes de locais que pararam de ter carnaval até por 10 anos, né? E que foram retomados, inclusive com a participação da FENASAMBA, porque essa é a nossa figuração. Quando a gente tem uma troca acadêmica com o notório saber, né? Trazida também como proposição, porque essa fusão é que dá essa sustentação, porque aquilo que é ancestralidade, aquilo que é história, aquilo que é real, isso vai continuar passando pelo verbo, pela fala, pelo oral. Agora, esse encontro ele se torna possível quando a FENASAMBA existe e fecha esses elos, e faz com que isso aconteça na prática, porque teoricamente todo mundo quer isso. Nós não temos a menor dúvida que nenhum de nós estejamos no quadrante que tivermos, não pensamos assim. Pensamos, mas conseguimos fazer esse elo se unir? Então essa corrente, ela existe porque a FENASAMBA está sendo esse suporte e está fazendo isso acontecer na prática. E isto, a presença aqui hoje do número de delegações, de representantes que o Brasil mandou, representantes internacionais, que a cada ano vem aumentando com espontaneidade, uns pela própria estrutura que mantém isso acontecendo, mas muitos com a espontaneidade de estar aqui, porque entenderam a importância e é isso que nos deixa alegre. E eu sou aqueles que agradeço todos os dias, que sou um apaixonado do carnaval. Estou com 70 anos, 40 anos de carnaval e não me canso de dizer, quero ver o nosso carnaval sendo reconhecido pelo poder público e sendo visto com bons olhos, sim, investindo no social e no cultural, para que as escolas possam ter orçamento, para que elas possam proporcionar e fazer uma entrega digna àqueles que são apaixonados pela nossa arte. E para encerrar, eu gostaria de saber de vocês a importância da palavra troca. Porque aqui, hoje, pelo menos a gente viu aqui grandes trocas, até mesmo emocionantes. Qual que é o peso dessa palavra para vocês na noite de hoje, dentro do CONASAMBA, que isso vai se estender até domingo? Troca é a nossa água, é o que a gente precisa para viver, né? As dificuldades que a gente passa, e o Juarez falou isso, o que passa São Paulo na UESP é o mesmo que passa a Intendente Magalhães no Rio de Janeiro, que é o mesmo que passa o Carnaval de Uruguaiana, que é o mesmo que passa o carnaval que o nosso presidente Alan da Liga de Campo Grande passa. E a gente precisa, nas trocas, nas parcerias, a gente cria o nosso laço, a gente cria musculatura para que o carnaval da Intendente Magalhães cresça, que o carnaval das ruas da UESP cresça, que o carnaval de Campo Grande cresça. É isso, a troca é a nossa água, que a gente bebe todos os dias. E para você, Juarez? Eu acho que isso aí sintetiza tudo e muito mais é quando a gente sabe que nós temos dirigentes, né, que sentam com a direção da FENASAMBA, né, e em conjunto fazem isso acontecer, né, em cada praça, né. Aqui os dois presidentes das duas ligas foram incansáveis nessa caminhada, né. Então isso é a troca, porque nós também sozinhos e talvez não teríamos nem condições de fazer isso, e o Cachito, diria mais, que é o caminhador de todo esse processo, não teria. Mas quando encontra amparo, essa troca existe e o resultado da troca acontece. Porque lá no final das contas, quem tem que entender isso é o poder público. E quando a gente faz manifestações desse tamanho, com essa magnitude, com essa qualidade, só não presta atenção quem não quer, o que realmente quer, que está com os olhos fechados. Então nós estamos pensando que isso vai acontecer cada vez mais e com certeza vai ser cada vez melhor.
Dani, você sabe, eu como presidente da UESP, as coisas que aconteceram. Então o resultado disso aqui é o resultado de uma troca que hoje há no Carnaval de São Paulo. Nós só chegamos aqui porque hoje as duas entidades do Carnaval se respeitam, se articulam juntas, mesmo nas suas diferenças. Até porque o concurso é o mesmo, da primeira divisão à sétima, que a UESP administra. Sem essa troca, não tem evolução. E a evolução dessa troca das duas entidades é o maior congresso do Carnaval do mundo. É isso. Nós conversamos com Alexandre Marcelino Ferreira, ele que é diretor financeiro da FenaSamba e também é o CEO da Escola de Avaliadores da UESP. Para quem não conhece o Alexandre já foi gestor aqui da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo e hoje executa esse trabalho junto à FenaSamba como um difusor, como um cara que incentiva muito o Carnaval do Brasil, viaja bastante e hoje pôde conversar um pouquinho com a gente, falando sobre como que é essa atuação aí mais diversificada à frente da FenaSamba. Sim, continuando aqui na CONASamba, eu estou agora com Alexandre Marcelino, mais conhecido como Xandão. Alexandre, conta um pouquinho pra gente como que é esse seu trabalho também na FenaSamba, que você é o diretor financeiro da entidade, e eu queria que você falasse como que é a importância realmente de se ter uma entidade em que comanda aí o carnaval todo do Brasil, que acompanha todos os sambistas do nosso país. A questão financeira é um detalhe, né? A FenaSamba ela não tem investimento público, não tem eventos, então a gente faz parcerias para desenvolver as nossas atividades. Então tem um grande prêmio, tem parceria para pagar os custos, a CONASamba, a parceria esse ano nós tivemos aqui com as ligas locais, com a prefeitura local, e é isso. Então a gente não cobra taxa de administração, taxa de filiação, nada. Claro que nós não perdemos a oportunidade, na conversa com o Alexandre, de saber um pouquinho sobre como que é a atuação da EFA, a Escola de Formação de Avaliadores. Para quem também não conhece, a EFA é uma escola justamente pensada para se formar novos jurados, para justamente discutir os critérios de julgamento, para preparar esses avaliadores para os mais diversos carnavais. Mesmo a entidade sendo aqui de São Paulo, ela se preocupa em saber, sim, qual é a realidade das outras localidades, quais são as diferenças entre os critérios de julgamento. É um trabalho muito sério, um trabalho muito criterioso, que eu tenho certeza que você vai se interessar e que você vai gostar de conhecer. Há 10 anos atrás, conversando com o sambista de Barra, eu senti a necessidade de formar uma escola que pensasse mais nesse processo de avaliação. O mundo hoje quer. O mundo hoje não aceita mais. Ele quer especificamente saber o que aconteceu. Então, o jurado, o avaliador, como chamado, precisa ser treinado e entender como que é a aplicação dos critérios de avaliação. Não basta só eu entender o que é o critério de avaliação. Como eu aplico essa avaliação, então nós temos algumas metodologias, algumas aulas diferenciadas para que a gente consiga ter esse resultado. Nós temos a aula de ética de cada avalista. Ele vai entender a responsabilidade e o papel dele. A nota do jurado é um registro técnico para a eternidade. Vão ter vários registros. Tem o quê? Tem o fonográfico, tem o visual e tem o registro técnico que é a nota do avaliador. Tem o papel dele. Então, a gente existe na produção de registro técnico. Essa aula, eu preciso tentar me expressar melhor. Não vou entrar ninguém escrever. Eu preciso me expressar porque o contato que o avaliador tem com a escola de samba é que ele escreveu. Então, se não for claro, ele não tem contato com ninguém, então ele tem que ser direto e objetivo e prova. Aí nós temos também a aula de sistema de construção de notas. O que é as notas? Não é uma fantasia ou um décimo. Tem que ter parâmetros, tem que ter a equalização de entender que existem erros no carnaval que são leves, médios e graves. Dentro dessa questão, a gente construir uma nota. Eu não preciso dar uma nota muito grave. Dentro do contexto de avaliação, a gente consegue enquadrar essas notas e evidenciar o resultado final do processo. Então, nós temos um curso hoje que ele é transmissão ao vivo.
Brasil inteiro. Então você pode assistir na sua casa. Você está lá no Amazonas, vai estar uma professora aqui na sala de aula, você vai ter um curso do Amazonas. Tem que ter prova para trabalhar conosco, né? Você pode fazer o curso, tem que fazer a prova online. Mas conosco tem prova prática e prova escrita, pessoalmente, eles têm que ter uma média acima de 8. Aí depois, você volta para o retreinamento junto com todos para poder avaliar. Mas é um processo que hoje nós somos referência. O que é importante que eu verifiquei nos últimos 2 anos? A Liga pós-carnaval chamou os jogadores para conversar, para entender as dificuldades. A gente faz essa coisa. Então, esse feedback pós-evento é muito importante. O Rio, nos últimos 2 anos, está treinando os seus avaliadores muito mais que treinava antigamente. Uma palestra. Então, assim, o nosso reflexo de treinamento, ele está se refletindo em outros aspectos muito importante. Tem que treinar e treinar as práticas de aplicação. E como que você lida com as diferenças entre os carnavais? Como que a equipe, por exemplo, eu recruto a equipe lá da EFA para ajudar o meu carnaval. Mas aí também tem uma outra cidade que também recruta a EFA para que se julgue ali o desfile. Como você lida com as diferenças locais? Primeiro, eu não venho do avaliador, eu faço parceria. Se você me procurar para a gente avaliar o seu carnaval, a gente vai poder dar as melhores condições para que ele consiga trabalhar. Não é qualquer situação que eu vou avaliar. Aí o que eu faço? Eu faço uma avaliação prévia do seu critério de avaliação. Vejo as características do seu carnaval. Então, depende do local. O Brasil tem diferença, né? Então, a evolução de Porto Alegre é diferente da nossa, que vai se passar. Tem locais que os quesitos que estão em frente, que servem para a bandeira, param para se apresentar. Tem outros que são contínuos. Então, a gente vê essas características locais, pergunta as localidades e depois a gente cria um critério para avaliar. Tem locais que são tão incipientes, estão retornando, que não tem condições econômicas. Tem lugar que já até conversou assim, sapato você não vai avaliar. Então, o quê? Como é um tipo de resistência, Mais dificuldades, você vai valorizar a resistência deles. Então, assim, a gente tem tudo combinado antecipadamente. Então, o Brasil é diverso, tem muitas características locais, tem muitos pontos, tem muitas questões pontuais, e isso que nos dá essa condição de entendimento. Até o perfil do avaliador. Uma vez, eu estava falando com o diretor de carnaval famoso aí, ele falou assim: nossa, como você escala? Aí tinha 4 mulheres. Até essa questão, avaliação de mulheres mais criteriosas as mulheres. Então, até essa equalização de pessoal a gente faz. E é importante também. Carnaval é uma cultura diversa. Nós temos que ter uma população. Diversidade. Não posso fazer um perfil só acadêmico, só intelectual, só preto, só branco, de tudo no corpo. Isso a gente consegue tratar melhor os desfiles, porque retrata a nossa sociedade com a verdade. Esse cara, eu podia ficar falando com ele aqui horas e horas e horas, porque ele é um apaixonado pelo carnaval, principalmente ele é um visionário, faz um grande trabalho, e que fica aqui a dica, né? De repente, se alguém se interessa em fazer o seu curso, em fazer o curso da EFA, né? A gente tem vários sambistas que entendem muito de carnaval por aí, vem para a equipe aqui, vem fazer o curso, acompanhe, né, a divulgação que sempre é feita. Tivemos a oportunidade de conversar no evento com o Nenê Teixeira, ele que é o presidente da União das Escolas de Samba Paulistanas. Ele estava muito orgulhoso, muito feliz com o evento, que realmente foi incrível do ponto de vista do congraçamento de todos nós sambistas. O Nenê pôde falar um pouquinho sobre a atuação da UESP e ele também fez uma reflexão sobre os momentos que mais foram interessantes para ele dentro do CONASAMBA. Infelizmente, a gente não conseguiu conversar com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, com Renato Remondini, mas a gente gostaria de deixar aqui o nosso abraço e também o nosso agradecimento. Nós fomos muito bem recebidos, tanto pelo Nenê, quanto pelas pessoas que estavam responsáveis pela Liga. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito com o nosso trabalho. E desde já, a gente deixa os nossos parabéns a toda a equipe de organização, tanto da UESP quanto da Liga, que o evento foi impecável, as programações foram incríveis, tudo muito bem planejado, o pessoal que estava ali à frente.
Nossa, sem palavras, nós sambistas realmente nos sentimos muito acolhidos e principalmente estar com pessoas de outros estados, de outras cidades e até mesmo de outros países deu uma injeção de ânimo para todos nós. Vem aí a entrevista com Nenê Teixeira, presidente da UESP. Sim, nós continuamos aqui na CONASAMBA. Eu estou agora com o Nenê, ele que é o presidente da UESP e que foi um dos grandes responsáveis por todo esse evento. Como que foi para a UESP receber o carnaval não só do Brasil, mas o carnaval do mundo? Alô Dani, alô Amantes do Carnaval. Para nós foi uma honra imensa e principalmente por ter que fazer esse exercício de unificação das entidades carnavalescas. Nós sentamos FENASAMBA, Liga Independente da Escola de Samba e o UESP e falamos, nós precisamos fazer a maior CONASAMBA de todos os tempos, o maior congresso que se tornou internacional do encontro de ligas carnavalescas, né? E isso acabou dando certo, né? Obviamente não tudo que nós tínhamos na cabeça não deu para acontecer, mas tivemos muito apoio aí da Prefeitura, muito apoio do presidente da Câmara, Ricardo Teixeira, muito apoio do secretário Aparecido, e com isso nós avançamos bastante e estamos aí tentando entregar a CONASAMBA de uma forma legítima, de uma forma pura, para que o sambista possa se sentir representado em qualquer lugar do mundo. Dentro do Congresso, qual tema você acha que foi o mais relevante até agora? Qual tema que você acha que teve um peso maior para nós sambistas? Pelo cenário hoje brasileiro, um tema que sai também um pouquinho do carnaval, mas ele vem diretamente linkado ao carnaval. A mesa das mulheres é muito importante. E aqui não estou fazendo nenhum tipo de média porque você é mulher ou porque nós temos a sua audiência aí também com a maioria feminina, que eu tenho certeza, eu nem fiz essa pesquisa, mas eu tenho certeza que a maioria é feminina, até porque as mulheres dominam o carnaval. Por conta de o Brasil estar passando por uma transformação muito ruim e as mulheres vieram aqui manifestar a sua indignação. E nós, enquanto homens, enquanto os agressores, temos que estar nessa pauta e não esquecer que dentro do carnaval temos também um pensamento machista gigantesco. Então, para mim, essa pauta é importantíssima. Lógico que tem outras pautas que estão sendo discutidas aqui que são muito relevantes, mas aí se eu fosse para escolher uma pauta, eu colocaria as mulheres em primeiro lugar. Nós observamos aqui a presença de várias ligas do Brasil todo. Temos ligas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, enfim, de todas as regiões. E também os carnavais do mundo, né? Temos representantes internacionais. Quais pontos você acredita que sejam comuns, que sejam iguais a todos esses carnavais? Os pontos comuns é a forma como as pessoas manifestam a cultura através do seu coração. As pessoas lutam pela cultura e eu pensei que talvez era algo de nós brasileiros, por sofrer por conta de cultura e aí ter uma relevância também muito importante da movimentação do PIB através desse segmento, mas não, percebi que também em outros países, Uruguai, Colômbia, França, Argentina, a cultura também precisa ser tratada com mais importância. Então isso deu para ter essa conexão com eles, que eles também vieram aqui para erguer a bandeira da cultura, mas numa língua talvez universal, que é a dança, que é o canto, né, que é a linguagem das expressões corporais e de canto, mas é importante dizer que cada tipo de carnaval tem um estilo, mas isso acaba tendo uma ligação muito importante, nós todos falamos de cultura. Esse é o homem da cultura, que é um apaixonado por carnaval. Sem dúvida, o Nenê é um amante do carnaval. Um beijo, pessoal. Como todo congresso, nós tivemos várias mesas de discussões interessantíssimas. Temas os mais diversificados possíveis. Dentre esses temas, nós conversamos um pouquinho com uma das pessoas que estavam ali à frente desses encontros, que é o Júnior Dentista, diretor de carnaval da Mocidade Alegre, que foi uma das pessoas
que esteve ali no Encontro Nacional dos Diretores de Harmonia. Foi um momento, olha, sem palavras. Foi maravilhoso, foi muito bacana ver a quantidade de diretores de harmonia. Tinha diretor de harmonia do Amapá, tinha diretor de harmonia do Sul, tinha diretor de harmonia do Rio de Janeiro. E a gente pôde perceber que as discussões foram muito ricas. As dores, como mesmo o Júnior nos disse, as dores acabam sendo as mesmas e todo mundo está ali interessado em melhorar, em procurar novos instrumentos, em procurar novas ferramentas para melhorar o chão da sua escola, para fortalecer cada vez mais o quesito harmonia e o quesito evolução. Fiquem aí com o Júnior Dentista. Sim, continuando aqui no Conasamba, eu acabei de pegar Júnior Dentista, o nosso diretor de carnaval da Mocidade Alegre, acabou de sair de uma mesa que foi babado e confusão, uma mesa falando sobre os diretores de harmonia e que também contou com a participação de pessoas de outras cidades, de outras praças, de outros carnavais. Como que você enxerga a relevância desse tipo de debate conversando com outras localidades e com as suas especificidades diversificadas? Bom, boa noite ao amantes do samba. Foi uma tarde e começo de noite de muito aprendizado. Falamos muito de história, começamos falando muito de história do carnaval e cada região tem a sua história, a sua característica. Então a gente escutou muito, depois eles quiseram entrar um pouquinho na parte técnica também, a regra do jogo respeitando cada região. E aí, cada diretor de harmonia foi pincelando um pouco como é um trabalho que se desenvolve em Uruguaiana, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. Isso fez com que a gente soubesse, pelo menos, saber o que a gente aproveitaria para poder aplicar aqui. Então, claro que isso tem que perpetuar, tem que ter vários cursos desses, vários simpósios. E a gente também colocou a nossa realidade aqui dentro, onde atiçou muito a curiosidade deles, principalmente na regra do jogo. A gente via que estava muito aguçada a curiosidade da regra do jogo de São Paulo perante aos outros estados. E ali a gente conversou como é construído, como é debatido e como chega num denominador para a gente ir para a regra. Sim, vocês puderam acompanhar a nossa primeira parte das entrevistas feitas no Conasamba. Eu sei, vocês gostaram, eu também gostei bastante. É apenas uma pequena parte do que a gente vivenciou nesses dias tão especiais. E eu te convido a acompanhar a parte 2 do nosso programa. Um beijo, galera!